Nós vamos a um texto da palavra de Deus que está no livro, na carta de João, 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. 1 João, capítulo 5, versos 18 a 19. João era um discípulo querido, agora ele é ancião, ele está bem velhinho. João foi muito próximo a Jesus, foi um amigo de Jesus, foi o que esteve com Jesus durante todo o tempo, foi aquele que manteve-se fiel e corajoso. Ele esteve muito próximo a Jesus. Jesus diz que quando ele está morrendo, ele diz para sua mãe: aí está teu filho. João, é esse João. Não é o João Batista, é o João discípulo amado. E agora ele é ancião, com experiência, com uma bagagem tremenda. Ele escreve para os crentes e para todos aqueles que vão crer no Senhor Jesus. E ele diz assim na sua carta, primeira carta, no capítulo 5, verso 18. Porque sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Na versão, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não vive pecando, mas Deus protege aquele que dele nasceu. E o maligno não toca nele. Agora o verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, o mundo inteiro, está sob o poder do maligno. Que o Pai, pelo Espírito Santo, nos ensine através da sua palavra, aplicando a sua palavra aos nossos corações, à nossa história. Meus queridos, nós temos aqui um texto da palavra de Deus que é uma tremenda revelação. É uma revelação que hoje em dia se tornou notório. Qualquer um que tem olhos pode observar que no mundo existe dois tipos de seres humanos. Existem os seres humanos que continuam sendo do mundo, apenas do mundo, que vivem conforme os padrões deste mundo, que fazem o que todo mundo faz, que seguem uma ditadura mundana e que está preso ao mundo. Os seus valores são mundanos, os seus valores, como cantamos, são banais, são valores materiais somente, são valores passageiros. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, a soberba da vida, os desejos dos olhos, passam. E o mundo passa e os seus desejos também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero então que você agora observe bem que a palavra de Deus revela para todos os seres humanos de qualquer língua, de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer hemisfério, de qualquer lugar, que existe dois povos, dois tipos de pessoas, dois povos no mundo. Primeiro é o povo que vive de acordo com o mundo e que vive para as suas paixões, faz tudo o que todos fazem, se contamina sem problema, mente, adultera, fornica, mente, é violento, é corrupto, é dissimulador, é fraudador, faz tudo aquilo que o chefe deste mundo faz. Mas existe um outro povo, e esse outro povo é o povo de Deus. É o povo que nasceu de novo, é o povo que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Acho que eu preciso de mais retorno aqui, por favor. É o povo que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. É um povo que nasceu de novo. Esse povo se tornou o sal da terra. Esse povo é luz do mundo. Esse povo equilibra a sociedade. Este povo é o povo eleito de Jesus. É o povo que foi escolhido por Jesus. Este povo tem uma bênção. Este povo é especial. Ele é especial não por suas qualidades, mas ele é especial
Porque ele se rendeu a Jesus, ele veio a Jesus, ele confessou os seus pecados, ele pediu perdão pelos seus pecados, ele se arrependeu dos seus pecados e ele buscou a Jesus, e o Espírito Santo o ajudou, e o Espírito Santo veio morar nele, ele se tornou uma nova pessoa. Você é convidado a participar disso. Você que está aqui, todos que já participam disso, e é sal da terra e luz do mundo, glória a Deus por sua vida. Mas se alguém aqui ainda não nasceu de novo, se alguém ainda não é sal da terra, se alguém ainda não é luz do mundo, as portas estão abertas. Jesus está aqui, ele está dizendo: venha a mim, venha a mim, venha a mim, eu te recebo. Ele diz: todo aquele que o meu Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Este é Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem crê em Jesus é salvo, é eleito, vai reinar com Jesus, privilégios maravilhosos. As coisas que não subiram à nossa mente, não brotaram em nossos corações, em nossas memórias, foram as que Deus separou para os que o amam. Este é o povo de Deus, é o povo escolhido. O mundo tem ódio deste povo. Meus queridos, o mundo odeia este povo, o mundo persegue este povo, o mundo não suporta este povo, e parece que está escancarado isto na atualidade. Quantos aqui tiveram oportunidade de assistir os discursos na ONU, Organização das Nações Unidas? Muitos discursos, presidentes, chanceleres, primeiros ministros falaram na tribuna da ONU. E você vê uma divisão tremenda no mundo. Parece que essa divisão está acirrada. Parece que estamos em curto-circuito. Uma certa vez eu estava numa reunião num prédio na Barra da Tijuca. Estávamos na reunião ali, tinha um senhor muito conhecido da sociedade brasileira que já morreu. Um senhor com quase 90 anos de idade. Foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um camarada bem conhecido. E de repente, enquanto estávamos na reunião, começou a centelhar numa tomada, e de repente começou a sair fogo, e a centelha aumentou, e começou a pegar fogo, e ia se alastrar o fogo pela sala. Foi um susto terrível, e aquela centelha que vibrava, que se espalhava com uma fúria tremenda, nos assustou. Alguém desceu correndo e pegou um extintor. Graças a Deus o extintor era apropriado e conseguiu debelar aquele, que seria o incêndio. Meus queridos, o mundo está como essa centelha. O mundo está como esse curto-circuito. Você pode perceber claramente que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de pensamentos. Um está combatendo o outro está combatendo o primeiro. Quando vimos o assassinato desse jovem chamado Charles Kirk lá nos Estados Unidos, nós vemos isso claramente. Há quem o ama e há quem o odeia com todas as forças. Você vê uma divisão tremenda. Uma divisão no mundo inteiro. O mundo está em rebuliço, o mundo está fervendo. Os chanceleres, os presidentes das nações deixaram isto muito claro. O mundo está em centelha. E meus queridos, há dois povos. A palavra de Deus está dizendo que sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. No original é mais forte ainda do que isto. No original grego, esta mensagem é mais forte do que aparece em português. Na maioria dos textos, o mundo jaz do maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo jaz, o mundo inteiro. É o mundo inteiro. A expressão no grego fala do mundo inteiro, de todo o mundo. Jaz do maligno, mas não diz jaz do maligno. É pior. É pior. Diz assim: porque sabemos que somos de Deus, ou que estamos em Deus, e que o mundo está no maligno. Ou porque sabemos que somos de Deus
E o mundo é do maligno. O mundo é do maligno. Mas a palavra de Deus diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, de Yahvé, do Deus vivo, o mundo e aqueles que nele habitam. Como compreender isto então, de que o mundo é do maligno e o mundo é de Deus? Como compreendermos isso? Como compreendermos que, porque Deus amou o mundo, de tal modo que deu o seu Filho unigênito, não ameis o mundo. Como conciliar essas duas informações? Nós vamos compreender que o Salmo 24 diz que a terra é de Yahvé, o mundo e aqueles que nele habitam, porque nosso Deus, o soberano Deus, é esse que amamos, que adoramos, que cantamos louvores, Ele é o proprietário de todas as coisas. Ele é o proprietário de cada ser humano. Ele é o proprietário dos animais. Ele é o proprietário das montanhas. Ele é o proprietário dos pássaros. Ele é o proprietário dos oceanos. Ele é o proprietário de toda a terra. Tudo é dele. Tudo é de propriedade dele. Ele é o titular. Ele é o dono. Então, de que o mundo é do maligno. Claramente, Deus amou o mundo para salvar o mundo. E quando o servo de Deus, o discípulo amado, este mesmo discípulo diz: não ameis o mundo. Ele está dizendo: o mundo é de Deus, mas não ame o sistema que o dominou, porque o governo deste mundo foi entregue pelo ser humano ao maligno. O maligno então domina as sociedades. O maligno tem dominado os governos. O maligno tem dominado a vida de poderosos. Por isso tanta mentira, tanta corrupção, tanta injustiça, tanta dor, tanto sofrimento, tanta iniquidade, tanta desigualdade. O mundo, o sistema mundano foi entregue ao maligno. E isso fica flagrantemente claro quando na tentação a Jesus, o maligno, segundo as Escrituras, o levou a um alto e sublime monte. Ele ali mostrou o reino do mundo, os reinos, e a glória desses reinos, a majestade desses reinos, as riquezas desses reinos, os sistemas que dominam esses reinos. E disse para Jesus: tudo isso eu te dou, se você me reconhecer. É só me adorar e se submeter. Eu sou o chefão. Você não vai precisar morrer, você não vai precisar sofrer, você não vai precisar cumprir plano que é tão danoso, mas se machucar tanto não precisa nada disso. Eu te dou tudo isso se você me reconhece como número 1, você é o número 2. Eu sou o chefe, você é o subchefe, você vai estar na cúpula, no alto. Sabe por quê, Jesus? Porque a mim me foi entregue. Tudo isto te darei, porque a mim me foi entregue, diz um dos evangelhos, se prostrado me adorares. Então, o diabo tem o sistema em sua mão. É um fraudador, ele é enganoso, ele é mentiroso. Ele tem arrastado pessoas para o pecado. Ele tem arrastado as pessoas para a religião, e cada um na sua religião. Ele diz: não toque na minha religião. O mundo é dividido, é rachado, é dividido em religiões, em setores. É o hinduísmo, lá na Índia, em vários países. É o islamismo. O islamismo veio com uma estratégia maligna. E o islamismo disse o seguinte: o Novo Testamento atualizou o Velho Testamento, eles dizem, e o Alcorão atualizou o Novo Testamento. Então Deus revelou o Antigo Testamento, o Novo Testamento atualizou, e agora não é mais o Velho, é o Novo. Agora vem o Alcorão no século VII e atualizou o Novo. Agora o Novo não tem mais valor, o que tem valor é o Alcorão, eles dizem. E dizem mais ainda, de forma mais grave ainda:
Só Alá é Deus. Alá foi trazido de um panteão de Deus, de uma galeria de deuses, foi escolhido um, porque eles disseram: não podemos ter mais de um Deus, porque senão divide o povo. Não permitamos mais que cante canções que os povos cantam, nós vamos ter as nossas canções. E criaram o Alcorão e disseram: Maomé, só Alá é Deus, e Maomé o seu profeta, e este é o último profeta. Não existe mais atualização. O Antigo Testamento terminou, o Antigo terminou porque entrou o Novo. Agora o Novo terminou porque entrou o Alcorão. E não tem mais direito ninguém, que se mudar a gente mata. E agora a conversão é com as metralhadoras. A conversão é pela força. E o engano, o fraudador vai dividindo as nações. Mas tem também tem o chitoísmo, tem o sikhismo e tem o cristianismo, que fizeram também do cristianismo uma religião. O judaísmo foi transformado numa religião. Isso é um erro, e Jesus denunciou isso. A palavra de Deus denuncia. A letra viva, a revelação de Deus, foi transformada pelo povo em letra morta. E por isso não reconheceram a Jesus, por isso odiaram a Jesus, por isso combateram a Jesus. A religião combateu Jesus todo o tempo, a religião perseguiu a Jesus em todo o tempo. A religião conseguiu finalmente matar a Jesus, mas eles não sabiam, segundo a própria palavra, que tinha um plano secreto embutido em Jesus. Certamente eles matariam a Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Matava todos eles, apedreja todos que são lhe enviados. Todos os verdadeiros eram perseguidos, eram maltratados, eram apedrejados, eram mortos, eram presos em correntes, eram jogados em cisterna, eram espancados, eram humilhados, eram rejeitados. Vindo o Filho, obviamente, se fizeram com os enviados anteriores, claro que iam fazer com Jesus. Mas eles não sabiam que em Jesus tinha um plano embutido, que esse plano não caberia em nenhum dos profetas que foram mortos. Não caberia, porque eram homens pecadores. Mas o Filho de Deus, o Santo de Deus, nunca pecou. Tinha um plano secreto, tinha um plano escondido. E esse plano eclodiria exatamente no momento em que ele seria morto. E ele foi morto. Ele diz: não me pegaram, não me mataram, eu entreguei minha vida. O mundo, aquele outro povo diz: está vendo? Ele se suicidou. Você sabia disso? Jesus se suicidou. Ele diz que ele que entregou a vida, então ele se suicidou. E aí começa a levantar teses. O diabo é assim mesmo. Claro que ele não se suicidou. Ele veio e deu sua vida para abençoar você e a mim, e arrancar das garras do diabo todo ser humano. Não importa o que ele andou, o que ele fez, não importa no que ele creu. Isso não é religião. Curva a sua cabeça. Você que está pelas redes sociais ou pelas rádios, busca o Senhor agora. Eu não estou pregando religião, eu prego Jesus. Eu prego o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Jesus está à porta e bate. Jesus está batendo no seu coração, na sua vida. Ele diz isso, ele estava fora e disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha a sua atitude aí. Lembra? Se alguém não nascer de novo, Jesus falou, se alguém não abrir a porta, se alguém não nascer de novo, nenhuma chance de que esta guerra não ocorra. É guerra espiritual. Nós não temos capacidade, nós não temos força, não temos habilidade para enfrentar esta guerra sem o Senhor. É o Senhor em nós, é o Senhor renovando o sal da terra e a luz do mundo. Aviva esta luz, dá sabor a este sal. Jesus perguntou: quem poderá restaurar? E a minha resposta é: o Senhor, o Espírito Santo.
renove o sal da terra, aviva a luz do mundo. É batalha espiritual para esse último tempo, esses últimos tempos. Ó Deus, que o teu povo que se chama pelo teu nome se santifique. Pare de pecar, pare de inventar coisas para seus próprios interesses. Unja este povo, ó Deus, dando poder para temperar os ambientes. Que o teu povo, ninguém fuja de um ambiente escuro, que tem orgia, que tem palavrão, mas que ilumine estes ambientes, e que sendo sal tempere para que esses ambientes não apodreçam. Unja os teus filhos, ensina-nos a negarmos-nos a nós mesmos, a guerrearmos contra nós mesmos, a nos autopoliciarmos, a confessar os nossos pecados, a sermos homens e mulheres de verdade. Ó Deus, eu vou dizer mais uma coisa aqui, ó Deus, para os teus filhos que estão aqui, para quem está nos ouvindo. Jesus fala sobre o joio e sobre o trigo, sobre o trigo e sobre o joio. E a realidade nos mostra que se colocarmos um do lado do outro, não dá para saber quem é quem. Ó Deus, ó Espírito Santo, ó Jesus, o Senhor tem poder de transformar o joio em trigo. O Senhor tem poder para transformar o joio em trigo. O Senhor, somente o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode transformar a raiz do joio e transformá-lo, ou nele adubar o trigo, para que tenha frutos. Abra os olhos do joio, para que busque refúgio no Senhor, e confesse os seus pecados, e se torne homem, mulher, que te sirvam em espírito e em verdade. Teu é o poder, a honra e a glória. Glória só tem quem vence, o vitorioso, o que domina o adversário, o que domina o inimigo, o que sai e vence, o que volta com a vitória. Esse é que tem glória. A glória do Senhor, glória a ti, ó Deus, glórias ao Senhor, a vitória do Senhor total.